Olá, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos à continuidade do trabalho de atendimento espiritual aos irmãos que assistem o nosso trabalho nessa noite. Bom, hoje nós vamos seguir falando da depressão. Estamos no módulo 4, roteiro 2, e hoje nós vamos falar basicamente das causas da depressão. Vamos começar a iniciar esse assunto que tem bastante base para a gente conversar a respeito e trazer um pouco dessa doutrina para dentro dos nossos corações. A ideia é justamente essa, que nós todos consigamos abraçar a doutrina para que ela realmente possa nos fortalecer, sobretudo nos momentos mais difíceis, como é o caso de quem, por exemplo, enfrenta uma depressão. Hoje, nós vamos buscar saber onde reside a causa da depressão. Então, para começar, a gente vai até a obra Depressão, do autor Isaías Claro, onde lá nós encontramos a seguinte afirmativa: normalmente, no próprio depressivo, pois a depressão tem sua matriz no espírito. Então, onde reside a causa da depressão, ou as causas? Normalmente no próprio depressivo, pois a depressão tem sua matriz no espírito. A partir disso, a gente já pode ter uma ideia muito simples e rápida de que a depressão ela tem origem, ela tem sua natureza no espírito. É importante a gente lembrar que Kardec define o ser em 3 elementos. Ele traz o elemento corpo físico, o elemento perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo físico, e o terceiro elemento, que é o espírito. Portanto, essa depressão, essa tristeza profunda, como nós vimos na semana passada, profunda e duradoura, ela tem sua causa neste elemento inteligente da criação, no espírito. E é por isso que a gente deve ter olhos um pouco mais atentos quando nós enfrentamos ou vemos alguém estar enfrentando essa doença, que ela é uma doença muito complexa, porque apesar de ter a sua origem no espírito, ela desorganiza quimicamente também o nosso corpo físico. E o próprio perispírito vai também ter marcas desse tipo de doença daqui a pouco para uma próxima encarnação, porque a gente sabe que a depressão ela pode avançar de uma encarnação para outra, como na semana passada a gente observou no início desse trabalho. Então ela não tem, de certa forma, um prazo para expirar, porque vai depender muito de nós. Então pode acontecer de nós ficarmos anos, décadas, e inclusive encarnações depressivos. Por isso o cuidado, o olhar deve ser realmente diferente em relação a essa psicopatologia. Vejamos que a condição íntima do espírito é o que pode determinar ou não a depressão. Quando nós ouvimos em livros, em matérias, hoje em dia no YouTube, tantos vídeos, e até mesmo no centro espírita, ou onde quer que você se espiritualize, a seguinte afirmação de que nós devemos olhar para dentro de nós, apesar de ser uma expressão que parece ser um tanto quanto vaga, parece que as frases são jogadas de qualquer maneira e que a gente abrace também de qualquer maneira ou da maneira que entende, essa frase ela é dotada de um significado muito grande. Porque olhar para dentro de si é se desapegar de muita coisa externa. E hoje em dia, o apego externo, em excesso, faz com que nós não vejamos com olhos mais atentos o nosso grande universo interior. Então, quando nós buscamos a nossa intimidade mais profunda e buscamos entender
o que se passa nesse íntimo, nós conseguimos até mesmo nos conhecer melhor. Porque nós não somos só esse corpo, essa pele que todo mundo vê. Nós somos um ser completo. E esse ser tem um elemento inteligente que perpassa as encarnações corpóreas. E este elemento tem uma bagagem muito grande, não só de alegrias e de virtudes adquiridas, como também de dificuldades, de vicissitudes que precisam ser solucionadas, precisam ser amenizadas ao longo dos tempos. Por isso, buscar um mergulho dentro de si, através de ferramentas como a meditação, por exemplo, como realmente a busca pela espiritualização, seja qual for a maneira, se faz necessária, porque aí a gente consegue ter maior domínio deste ser complexo e também da nossa vida. Então se faz muito necessário essa atenção, essa atenção se faz necessária. Por que tantos depressivos na Terra? Por que será? Ainda no livro do Isaías Claro, Depressão, a maioria acalenta ideias negativas, pessimismos, mal-estares. Acabamos de passar por um processo de eleição. Quantos de nós nos mantivemos positivos em relação aos candidatos que lá estavam, ao nosso voto consciente, para que nós tenhamos dias, anos melhores pela frente, com governantes mais instruídos no sentido de buscar conhecimento político que agregue a toda a população, e não só a minoria, a um pequeno grupo ou a si mesmo. E, mais do que isso, que nós tenhamos lá também pessoas de coração fraterno, de coração bom, apesar de que nós sabemos que todos nós temos as nossas dificuldades. Os nossos representantes também terão. Então, buscar a boa vibração, buscar os nossos mais sinceros desejos de auxílio a estas pessoas que nos representam é uma espécie de prece, de incentivo psíquico para que este representante possa desenvolver um bom trabalho onde quer que esteja, se é na Câmara de Vereadores ou se é à frente do Executivo Municipal, mas é importante nós estarmos presentes, não só reclamando, não só vendo a política por uma ótica negativa. Apesar de tantos e tantos exemplos que acontecem diariamente, não tão longe assim, nós precisamos tentar buscar as coisas boas para que a gente não deixe de acreditar que existam sim possibilidades melhores para todos nós. Porque o que a gente nunca pode perder é a fé, é a esperança. E às vezes leva tempo e a gente não sabe esse tempo. Mas o importante é não perder a fé. Então esses pessimismos, essas ideias negativas, não só no campo político, mas também no campo do nosso trabalho, no campo das relações, esses elementos podem prejudicar a população, o meio social, de uma maneira geral, fazendo com que nós tenhamos mais depressivos na Terra do que se nós tivéssemos uma visão mais otimista, mais equilibrada da vida. Resultado disso, enfraquecemos as resistências morais. É como se a nossa bateria acabasse. Sabe a bateria do celular, aquela que a gente precisa hoje em dia carregar praticamente todo dia? É como se essa bateria acabasse muito rápido. Por quê? Nós começamos a reclamar demais, a querer agradar todo mundo,
vivendo no passado, às vezes muito tempo, ou até mesmo pensando demais em coisas que não agregam. Quem sabe fingindo que está tudo bem e não pedindo ajuda quando necessário, ou então querendo dar conta de tudo sem dividir um pouco das incumbências diárias, seja no trabalho, seja em casa, ou então nos comparando, querendo viver a vida dos outros. Tudo isso vai enfraquecendo as nossas resistências. E aí nós vamos nos sentindo sugados. É como se as nossas energias ficassem realmente na carga mínima. E aí a gente precisa equacionar isso com espiritualidade, com fé, com a prece, mas até chegar a essa ação de busca da nova energia, muitas vezes a gente se perde nesse cansaço, nesse estresse, que podem também resultar nesse processo depressivo. Então precisamos ter mais atenção com relação a isso. Debilitam os valores espirituais e ainda desarticulam o equilíbrio mental. Então, quando nós falamos lá que, apesar de ter uma origem no elemento espírito, nós também temos uma presença dessa psicopatologia no corpo físico, é porque a organização química do nosso cérebro, da nossa mente, ela é algo fundamental para que todo o elemento corpo físico e os demais, ou seja, o ser encarnado, esteja bem. É necessário que a mente no corpo físico também esteja bem para que os demais elementos, ou seja, o ser num todo, esteja bem. Então não dá para desconsiderar, por vezes, como falamos na outra oportunidade, lá no início, quando vimos o que é a depressão, não podemos desconsiderar a ajuda médica nunca, nunca. Nós sabemos que a medicina nos oferece condições através de medicamentos ou de outros tipos de psicoterapias para que nós retornemos a esse equilíbrio. Não desfazendo da ajuda espiritual, precisamos também olhar para a ajuda da medicina. É um conjunto, é um pilar que não deve ser desconsiderado quando nós precisamos novamente reerguer a casa. Todos os pilares precisam estar muito bem montados novamente. Da alma procedem as realizações edificantes e os processos degenerativos que se exteriorizam no corpo. Então é lá a origem, mas a partir do momento que se exterioriza no corpo, nós precisamos também tratar e cuidar do corpo, não só da alma. A imaturidade espiritual da humanidade terrena leva a maioria a viver para as necessidades orgânicas e materiais, desatenta aos aspectos espirituais da vida. Essa imaturidade espiritual faz com que a gente só viva o exterior e não venhamos a viver o interior, o íntimo, tão necessário para o ser, mesmo encarnado. A viver sem valores morais e espirituais para o enfrentamento da vida. Sem esses valores morais, sem a nossa espiritualização, nós andamos com algumas dificuldades. É como se nós andássemos sem calçados por uma via muito pedregosa a nos machucar o tempo inteiro. Então nós precisamos calçar as sandálias morais também para que a gente possa caminhar com mais autonomia, com mais certeza dos nossos passos nesse desenrolar da vida. Porque aparecerão momentos em que nós vamos ter bastante dificuldade, que nós vamos precisar ser fortes, e são essas sandálias que fazem com que nós nos protejamos dos mais diversos perigos. Essas sandálias morais fazem com que a gente continue caminhando mesmo diante das dificuldades.
Aproveitando essa metáfora, nós acreditamos piamente que, por exemplo, a doutrina espírita, como sendo um caminho de espiritualização, faz com que nós reforcemos o solado, para que a gente não sofra com pequenas pedras, que às vezes nós aumentamos o seu nível de dor quando pisamos nelas, porque nós ainda não estamos bem embasados. Falta-nos algumas coisas tão necessárias à nossa resignação para que a gente siga com mais fé, com passos mais firmes. Então o Espiritismo vem dar uma força descobrindo tudo aquilo que antes era encoberto com relação a conhecimentos do mundo espiritual e da importância de nós olharmos para esse meio espiritual, para que a nossa caminhada seja com mais firmeza e com mais entendimento do porquê de determinadas pedras se aparecerem em nosso caminho. Porque as pedras aparecem e às vezes a gente quer chutar as pedras. Só que se nós não temos calçados, vai doer mais ainda o pé. Então, ao invés de chutar, seria melhor nós tentarmos desviar o máximo possível delas. E esse desvio só ocorre com esclarecimento e também com a fé em Deus, de que nós conseguimos passar pelos desafios que a vida nos impõe, para que, ao passar pelas pedras, nós estejamos mais à frente no caminho, ou seja, estejamos vivendo a nossa evolução. A pessoa imatura espiritualmente torna-se egoísta, exigente, ingrata e rebelde. Lá no livro ainda do Isaías Claro, Depressão. Então, quando nós estamos espiritualmente imaturos, a gente quer as coisas só para nós. É um egoísmo que às vezes se faz também de maneira exigente. Nós queremos ir para agora, como se as pessoas tivessem vivendo suas vidas apenas para nos servir. Bem ao contrário do que nós acompanhamos na postura do Mestre Jesus, que lava o pé de seus apóstolos. Quando ele lava os pés de Pedro, essa é uma cena riquíssima, é uma cena rica de ensinamento, porque ali estava o Mestre dos Mestres mostrando que a humildade é um dos caminhos que nos leva à evolução. Porque um espírito tão adiantado como esse, se comportando dessa maneira humilde, vem nos mostrar o que? Olha, esse é o caminho. Ele não é o guia e modelo? Então, se ele é o guia, ele vem nos mostrar o caminho. E através das suas atitudes, dia a dia, que nós vamos aprendendo as melhores rotas para que a gente alcance esse estado evolutivo que o Mestre alcançou. Nos tornamos também ingratos, esquecemos de agradecer a caminhada até aqui, só vemos os problemas e ainda ficamos num estado de rebeldia por conta desses problemas que aparecem. Por isso é necessário se desenvolver, ou seja, criar maturidade espiritual com o tempo, obviamente, passo a passo, sem se cobrar, mas precisamos começar esse processo. Porque sem começar esse processo, nós temos uma base muito fina, que qualquer palito que risca, machuca. Cria ali um grande buraco. E esses buracos não se fecham às vezes tão fáceis. Por isso, através da resignação, através da humildade, através da gratidão e também do amor ao próximo, nós vamos buscando reforçar aquilo
aquela camada que antes era muito lisa, muito fina, ou seja, éramos muito imaturos espiritualmente. E aí desenvolvemos uma maturidade. A pessoa imatura ainda vive dominada pela instabilidade emocional. Por exemplo, momentos de júbilo e tristeza. Ora estamos mega felizes, ora mega tristes. Ora nós temos confiança, daqui a pouco nós já estamos suspeitando. Ora nós temos amor, ora nós temos a animosidade. Aquele sentimento ruim em relação às outras pessoas. Então o que acontece? A instabilidade é diferente da variação que nós devemos ter. Pensemos bem. Por exemplo, equilíbrio não é nós termos uma vida somente com júbilo, somente com felicidade, somente com alegria. E naqueles momentos que é necessária a tristeza? Naqueles momentos que é necessário o nosso recolhimento? Nós vamos estar lá alegres, felizes, pulando, às vezes visitando um amigo num hospital que está muito doente. Não dá para ficar pulando, saltitando. Vamos lá, fulano! Às vezes o fulano está brigando pela vida. Tem que haver o respeito. Tem que também haver o nosso sentimento de tomara que o fulano se recupere. Nossa, que situação difícil essa do fulano. Porque eu amo ele. E eu não gosto de ver ele naquela situação. Então me dá uma certa tristeza. Essa variação entre tristeza e felicidade é sadia. Ora nós estamos muito felizes, muito amorosos. Daqui a pouco a gente já está nutrindo um sentimento de raiva. Porque tal coisa aconteceu, me tirou da rotina e eu precisei resolver de outra forma para que desse certo. E foi aquele sentimento de raiva muito bem canalizado que fez com que eu conseguisse alcançar aquele objetivo. Então vejamos que a raiva ela não é somente aquela raiva que é divulgada como algo ruim. Existe um sentimento de raiva que pode ser canalizado para algo bom. Por exemplo, quem deseja correr uma maratona e sente as dificuldades de determinados quilômetros já percorridos, as suas deficiências do corpo, está faltando hidratação, está faltando resistência, daqui a pouco aquela raiva acende um estado de adrenalina no corpo e faz com que venha uma energia de um local onde nós nem sabíamos que ela estava lá. E aí nós conseguimos chegar até o final da corrida, da maratona. Então a raiva, quando bem canalizada, é algo bom também. Então essa variação é interessante. Agora, instabilidade é quando nós não controlamos essa variação. É bem diferente. E normalmente quando nós estamos imaturos espiritualmente, nós vivemos dominados por essa instabilidade sem controle. Com um comportamento materialista, não crê na vida espiritual. E quando a gente não acredita em vida após a morte, ou quando nós acreditamos que essa existência é a única e que nada mais importa, nós vamos ver no mundo muitas injustiças e talvez nós não consigamos enfrentar o peso disso. E aí a gente acaba indo para processos mais delicados por conta dessa falta de fé na vida espiritual. Ou seja, que existe motivo para o fato estar ocorrendo e que existe também esperança de que tudo vai melhorar. As consequências dessa visão materialista
dirigimos todos os nossos pensamentos para a vida terrestre. Os bens da terra são os mais preciosos. Movimentamos todos os recursos para consegui-los e às vezes passamos por cima dos outros, dispensando qualquer fio de fraternidade. Uma virtude tão importante nessa caminhada do Espírito. A perda do menor deles causa imensa dor, porque nós nos apegamos demais a esses recursos que muitas vezes conseguimos por meios ilícitos, não só meios lícitos, e a perda disso, porque as coisas voltam para os seus lugares, nos causa imensa dor. Mas nós nem tínhamos conseguido ou conquistado merecimento para tal. É como uma herança, por exemplo. A gente sabe, lendo as obras básicas da doutrina espírita, que mesmo que nós venhamos a receber uma herança, se nós não tivermos o merecimento, esse dinheiro é transportado para outro lugar. E tantas pessoas que já receberam uma boa quantia e depois ficaram sem nada, porque não souberam utilizar e porque as consequências de vidas pretéritas e até mesmo das causas atuais trouxeram essas novas aflições para determinados espíritos. Então é importante a gente entender isso. O que não é nosso, não é nosso. Não adianta a gente mover céus e terras para conseguir o que talvez nós não tenhamos merecimento. Isso não é uma apologia para que a gente fique em torno da preguiça e não conquiste algumas coisas que são necessárias à nossa vida. Estamos falando dos excessos, daquilo que ultrapassa o que nós precisamos para viver bem. E, muitas vezes, tendo a oportunidade de adquirir recursos o suficiente também para auxiliar as pessoas, não só a mim, e não fazendo tal ato fraterno, também estamos nos colocando em uma posição de não merecermos esses recursos. Então é interessante a gente olhar a vida espiritual, porque aí a gente entende que nós não somos a única bolachinha do pacote e que não está nas nossas mãos o controle dos recursos. Ah, mas se eu trabalhar eu consigo, obviamente. Mas nós sabemos que tudo que nós temos é Deus que nos dá. As virtudes, a nossa evolução, aí sim, apesar de Deus ter deixado os germes de todas as virtudes no nosso íntimo, somos nós mesmos que desenvolvemos essas virtudes. Isso é merecimento nosso. Isso fomos nós que conseguimos. Agora, achar que eu sou dono do dinheiro é uma ideia muito equivocada em relação à vida. Normalmente, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça, orgulho ou vaidade feridos, é uma verdadeira tortura que se inflige a si mesmo. Está lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então tudo isso pode ocorrer na nossa vida a qualquer momento. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça, orgulho ou vaidade feridos. E aí a gente acaba se torturando porque não entende a razão maior disso. É necessário colocarmos os óculos espirituais. Sentimento de perda é uma das causas mais frequentes da depressão. Nós temos no nosso íntimo o sentimento de que nós perdemos algo e às vezes nem sabemos explicar o que de fato nós perdemos. Mas é por isso que nós devemos pensar o quão necessário é enchermos o nosso interior com o que realmente agrega à vida do espírito, porque senão é comum a gente estar nesse estado de
vazio existencial. É um sentimento de perda, muitas vezes, sem uma explicação maior de nossa parte. E alguns tipos de perda materiais que nos incomodam muito. Por exemplo, perda da saúde, de objetos, de status social, de morte de pessoa querida, perdemos aquela pessoa que nós tanto amamos. E uma visão material da vida não nos proporciona um entendimento de que, ora, se eu perdi a saúde nesse momento, eu posso me agarrar na fé para tentar recuperar e em todos os recursos que eu puder, acreditando, tendo a certeza de que Deus vai fazer o melhor por mim. Quando eu perco alguns objetos até mesmo de valor, me incomodo com isso porque eu dava muito valor a esses objetos. E quem sabe nós não consigamos, a partir dessa perda, encontrarmos outros caminhos que antes nós não conseguíamos ver. Status social. Muitas vezes temos alguma posição muito importante e quando a gente perde esse emprego ou perde agora, por exemplo, no caso das eleições que tivemos há pouco, perdemos esse cargo que para nós era muito importante, não nos elegemos, e isso nos causa um transtorno psíquico muito grave, fazendo com que a gente desencadeie essa depressão. Quando nós temos uma visão muito material da vida, também, ao perder alguém querido, uma pessoa que era muito querida ao nosso coração, nós não entendemos que a vida continua e esse sentimento de perda é muito doloroso. De filhos que partem, vão estudar fora ou partem para o plano espiritual. Que dor tremenda quando nós não conseguimos ver esse consolo tão lindo que a doutrina espírita nos traz, de que a vida continua e de que assim que possível, pela bondade de Deus, nós vamos nos encontrar novamente. Do emprego, da juventude, como já falamos, divórcio, às vezes perdemos uma relação afetiva que para nós era muito bom, mas para outra parte não era. E aí isso faz com que nós tenhamos um transtorno muito grande em relação a essa não aceitação. Devemos, sim, buscar, tentar salvar o casamento, sim, com certeza. Tem uma música que está muito presente agora, uma música nova, do Gustavo Lima, que diz que café e amor são duas coisas que não se servem frios. Na verdade, tem que informar o nosso querido célebre artista que café gelado já existe. E o casamento a gente pode tentar esquentar no fogão da paciência, no fogão da compreensão e, não menos importante, buscar a espiritualização de ambas as partes para entender o porquê daquele conflito que muitas vezes sua causa não está na vida atual e sim em vidas pretéritas. E o porquê dessa união estar tão difícil naquele momento, talvez seja algo necessário para a evolução de ambos. Causas do apego: sentimento de posse, fragilidade humana, dependência. Quando a gente pensa que para nós vivermos nós precisamos de outra pessoa, nós estamos fazendo um grande mal para nós mesmos, porque no momento em que essa pessoa nos deixar, não por vontade própria, às vezes pela passagem de um plano para outro, nós vamos perceber que restou um grande vazio existencial e isso pode também nos levar a um processo depressivo. Por isso, buscar em si mesmo, buscar olhar para dentro o que nós temos de melhor e buscar esse desenvolvimento, faz com que num momento de difícil dor como essa, nós estejamos bem calçados com a sandália da maturidade espiritual, que fará com que nós passemos por essas pedras bastante difíceis do caminho. Insegurança, materialismo, medos diversos, dívidas, dúvidas ou descrença da vida espiritual, imortalidade,
vinculações espirituais e afetivas, orgulho e, por fim, o egoísmo. Tudo isso são causas de apego. E ainda estamos falando de causas da depressão. Então vejamos que assunto rico, que vai continuar mais uma semana ainda para que a gente possa entender um pouco mais. Razão tamanha de ter 2 semanas é porque o assunto, o tema realmente é riquíssimo. Uma pergunta de Allan Kardec aos espíritos: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Os vícios. Resposta: o egoísmo. Então, quando nós olhamos para nós somente, e não estamos falando para o interior, aí a gente está olhando somente para o físico e para o exterior que nos interessa, ou seja, todo mundo gira em nosso derredor, tudo é para nós. Aí nós estamos sendo egoístas, estamos sendo imaturos espiritualmente, e isso pode nos proporcionar bastante dificuldades no caminho. Do egoísmo deriva todo o mal. Nele está a verdadeira chaga da sociedade. Ele neutraliza todas as outras qualidades e é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Isso nós encontramos no Livro dos Espíritos, capítulo 12. E para encerrarmos a nossa reflexão: não deve a criatura desconsiderar os seus deveres perante o corpo, a família, o trabalho, o estudo e a sociedade. Todavia, desprezar os interesses espirituais e eternos lhe acarretará perturbação íntima e desestruturação emocional. Não despreza uma coisa, mas também não despreza a outra. Ambas são importantes para a vida do encarnado. É necessário, sim, seguir a nossa vida material, mas é tão importante quanto nós atentarmos que neste ser encarnado também reside um espírito, e esse espírito tem necessidades, e uma delas é a necessidade de espiritualização. E isso nós só conseguimos olhando para dentro e buscando o que mais nosso espírito, enquanto seres complexos, como Kardec nos trouxe, e nós já falamos aqui hoje, o que esse espírito necessita, que tipo de alimentos, qual é o pão do espírito que ele precisa para se manter equilibrado. Isso se faz necessário à nossa compreensão. Semana que vem teremos mais detalhes sobre as causas da depressão. Um forte abraço a cada um de nós e uma boa semana.